Chamas por mim, ouço tua voz, que queres de mim, ó meu Senhor? Estou aqui ao teu dispor, servo fiel à tua vontade eu serei. Teus planos vão além do que eu possa entender. Quem sou eu pra merecer tantas graças assim? Meu sim, eu quero te dizer, querer o teu querer e assim viver. Pois eu já não posso mais calar a voz que grita em mim. Fia-te, faça-se, faz em mim, quero que faças sim. Tua vontade sim, faz em mim, quero que faças sim. Simples mulher, pura e fiel, como tua mãe eu quero ser. Silenciar diante de ti e guardar tudo dentro do meu coração. Não quero que a embriaguez dos vinhos que bebi me impeça de provar o sabor do teu vinho novo. Sede nunca mais terei, contigo eu posso sempre renascer. Eu sei, já não posso mais calar a voz que grita em mim. Fia-te, faça-se, faz em mim, quero que faças sim. Tua vontade sim, faz em mim, quero que faças sim. Sede nunca mais terei, contigo eu posso sempre renascer. Eu sei, já não posso mais calar a voz que grita em mim. Fia-te, faça-se, faz em mim, quero que faças sim. Tua vontade sim, faz em mim, quero que faças sim. Fia-te, faça-se, faz em mim, quero que faças sim. Tua vontade sim, faz em mim, quero que faças sim. Faça-se, faz em mim. Tua vontade sim, faça-se. Olá, amigos e amigas. Conforme combinado, estamos aqui mais uma vez para falar um pouco das vocações. Nesse mês vocacional, estamos encerrando o mês vocacional. E hoje eu vou falar especificamente sobre a vocação sacerdotal. Nós tivemos o dia do padre, que foi o primeiro domingo, e na verdade no dia 4, que é o dia de São João Maria Vianney, que é o padroeiro dos padres diocesanos, né? De uma forma geral, os padres tem os padres religiosos também. Tem também o bispo. O bispo também não deixa de ser um padre, né? Antes de ser bispo, ele foi padre.
E antes de ser padre, ele foi diácono. Por isso que a gente rezou pelas 3 vocações específicas, ministério ordenado, no primeiro domingo do mês de agosto. Muito bem. Então, vocês acompanharam ontem? Acompanharam? Ontem tivemos uma breve explicação sobre a vocação matrimonial e falamos da família como um todo. E hoje vamos explicar um pouquinho aqui a realidade do sacerdote, do padre, né? O presbítero na Igreja Apostólica Católica Romana. Que é importante a gente saber que existe outras igrejas católicas no Oriente. Nós somos da Igreja Latina, Igreja Católica Apostólica Romana. É assim que, quando o censo aparece em nossa casa, a gente responde, né? Muito bem. Aqui na carta aos Hebreus, nós temos aqui uma passagem que o autor nos apresenta de a história de Melquisedeque, que apareceu, rei de Salém, apareceu a Abraão. E diz aqui: este Melquisedeque é o rei de Salém, sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo, aquele que saiu ao encontro de Abraão, quando este voltava após a derrota dos reis, e o abençoou. Abraão lhe deu o 10º de todos os despojos. Seu nome significa, em primeiro lugar, Rei da Justiça, e depois Rei de Salém, que quer dizer Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio, sem fim de vida. Tal como o Filho de Deus, ele continua sendo sacerdote para sempre. Palavra do Senhor. Daqui é a carta aos Hebreus. É interessante isso, porque a gente lembra a instituição do sacerdócio. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Ninguém sabe de onde veio esse Melquisedeque, mas que ele é rei de Salém, é rei da paz, rei da justiça, não tem origem nem terá fim. Aqui também dá uma pincelada no texto sobre os despojos, né? Que lhe foi dada a 10ª parte. Aquilo, claro, não é despojo de guerra. Às vezes é, mas também é o trabalho, fruto do trabalho. Aí chamamos de dízimo. Ele oferece o dízimo e o sacerdote faz o sacrifício. É isso que a gente tem que entender, queridos irmãos, queridas irmãs. Olha, eu tenho 21 anos de sacerdote. Eu fui ordenado e passei praticamente 7 anos no seminário. Tem um primeiro ano que chamamos de propedêutico. Propedêutico é a primeira formação. E depois passamos a estudar filosofia e teologia, que é, para se tornar padre tem que estudar teologia e filosofia. Aliás, filosofia e teologia. Às vezes estamos estudando a filosofia, mas também já vendo a teologia, concomitantemente, né? Depois vai diminuindo as matérias filosóficas e vai aumentando as teológicas. É interessante também esse esquema de estudo. Normalmente se faz assim 2, 3 anos de filosofia e mais 3, 4 anos de teologia. Tá? Não vai dar sempre no total 6 anos, portanto, necessário ao estudo teológico. E além da formação acadêmica que todo padre tem que receber, ele também, é claro, ele é preparado para a pastoral. Aliás, todo padre tem que ter o espírito pastoral também.
Toda a formação pastoral da igreja, né, tem que mostrar dos princípios, o sentido da missão, a essência da missão. Isso é pastoral. A organização do povo, a organização das comunidades, as assembleias, os encontros, as formações, tudo isso tem a ver com a formação que o padre recebe. Seja a formação acadêmica, teológica, filosófica, é claro que aí também inclui a formação bíblica, que chamam de exegese. Tem que ter fundamento. Portanto, a gente acredita nessa formação, um pouco de ciência bíblica, porque é necessário que o padre esteja preparado para enfrentar a sua missão, a realidade da missão, a realidade da pastoral. Mas quando se fala de pastoral, também fala de formação humana, humano-afetiva. Então é importante enxergar o tripé da formação do padre. O padre recebe a formação acadêmica, a formação pastoral e a formação humana. O ponto de vista da formação humana, humano-afetiva, tem a ver com a nossa realidade existencial. Nós nascemos de uma família. Vem as nossas origens, de onde viemos, enfim. Que é importante buscar sempre na formação, o sacerdote vai descobrindo, portanto, as razões da sua vocação. Aliás, porque para você servir a igreja, como sacerdote na igreja latina, você tem que renunciar a muita coisa. Se bem que lembramos sempre nessa formação que a gente não pode jamais negar as nossas origens. Como toda a formação pastoral também, ela tem a ver com a realidade que vivemos. Isso é de fundamental importância essa formação humano-afetiva, queridos e queridas. E é preciso, claro, que ter o amadurecimento pessoal. A idade mínima para ordenar um padre é 26 anos. Nunca menos disso. Às vezes pode acontecer um padre foi ordenado aos 25 anos. Mas a idade mínima é 26 anos. Bom, eu, como fui ordenado aos 29, né, eu também, antes de entrar no seminário, eu fiz uma experiência de trabalho. É importante isso. Essa experiência de trabalho. Eu fiquei ainda um ano trabalhando. Então, depois eu entrei no seminário. E agradeço muito, né, ter feito essa experiência de trabalho na minha vida. Tanto, queridos e queridas, o padre diocesano, no meu caso, ele busca viver a espiritualidade do padre diocesano. Mas que espiritualidade é essa? É estar exatamente junto com o seu povo. Já o padre religioso, ele procura viver a espiritualidade do carisma da sua congregação ou do seu fundador. Por exemplo, eu sou diocesano, então eu tenho o meu vínculo com o bispo da minha diocese, ou a diocese onde esteja. E já o padre religioso, aquele que é franciscano, jesuíta, carmelita, todas essas diversas congregações, ele está ligado ao provincial, ao superior da sua congregação. Mas enquanto ele está a serviço em uma paróquia, pode acontecer, né? Um padre religioso trabalhando numa paróquia, ele fica também submisso ao bispo da diocese. Tanto, queridos e queridas, é importante entender o papel do padre diocesano ou o padre religioso que está atuando ali. Tem muita gente que se pergunta, eu não vou ser padre não, porque padre não casa. Sim, tem essa condição. Se você é chamado ao matrimônio, então você não precisa casar. Mas tem o grau da ordem do diaconato, que você tem que estar casado antes. Ou, no caso, o diaconato permanente. Porque eu fui diácono provisório. Fiquei um ano como diácono e depois me ordenei padre. Mas aqueles que são chamados ao matrimônio, que queiram também exercer a sua função diaconal,
ele devia estar casado e já com no mínimo 5 anos de casado. E tem que ter a permissão da esposa, claro, né? Então tem que aceitar as condições que ele vai também agora ser diácono. Então é assim, nós temos muitos diáconos na nossa igreja, aqui na nossa diocese de Barreiras, tem uns 20 diáconos permanentes. Ou seja, diáconos casados. Já os bispos, todos os bispos é como os padres, vive também o celibato. Ele faz voto de obediência, né? Não de pobreza, mas faz voto, já assim como o padre diocesano, ele faz voto de obediência e compromisso com o celibato. Obediência ao bispo para o celibato. O voto de pobreza e castidade é feito com os padres religiosos ou as religiosas também, conforme a congregação de cada um ou de cada uma. Portanto, queridos e queridas, falando um pouco sobre a vida sacerdotal, a gente sabe hoje a dificuldade das nossas dioceses por falta de padre. A gente poderia incentivar mais e mais as vocações. Reze pelas vocações, queridos, queridas. Rezem. Deixe despertar a vocação no coração dos nossos jovens. E também pela perseverança dos nossos seminaristas. Aqui eu quero lembrar que em nossa paróquia temos 2 seminaristas já. Temos muitos padres filhos daqui. Então, amanhã estão retornando aos estudos o seminarista Leomário, que é filho daqui, e também o seminarista Caio. São 2. Eles estão retornando amanhã a Goiânia, novos a recomeçar o semestre, né? Pois é, férias longas com essa pandemia, né? Então, queridos e queridas, reze pelos padres também, reze pelos bispos. Olha, é quando acontece na vida o presbítero ordenado vem a cometer uma falha, temos que perdoar, não é? Não jogue pedra. Se por acaso um padre pisou na bola, ou um padre te tratou mal, ou porque às vezes a gente fica muito na defesa, a sensibilidade é tamanha que a gente se sente tão ofendido pelo deslize de algum sacerdote e que a gente até renega a fé. A nossa fé é em Jesus Cristo, assim como a vida do padre está voltada para Jesus Cristo. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. É essa, portanto, a disciplina, essa, portanto, a natureza. Quando Jesus, na última ceia, tomou o pão, tomou o vinho, ele disse: fazer isto em memória de mim. Fazer isso sempre. Isso é a Santa Missa. A Santa Missa. E só o padre, o bispo, pode celebrar a Santa Missa, né? Que é um dos sacramentos. Portanto, irmãos e irmãs, lembrar que no dia do padre temos o santo querido São João Maria Vianney. Ele nasceu na França em 1786 e foi ordenado e mandado lá para uma cidadezinha problemática na França, conhecida como Ars. Por isso que ele foi conhecido como o cura d'Ars, o cura de Ars, né? Em alguns lugares, povos de língua latina, seja espanhol, seja francês, italiano, às vezes não chama o padre de padre, porque padre é pai em espanhol, né? Então lá chama de cura. Na França também chama de cura ou de pároco, né? E aí pronto. Ele é conhecido como cura d'Ars, o cura de Ars, é aquele que toma conta daquela paróquia, que assume aquela paróquia. E lá ele viveu a sua vida humilde, simples, ele tinha dificuldade de falar o latim, mas ele tinha uma bondade muito grande e uma santidade esplêndida. São João Maria Vianney.
ele conseguiu converter toda a cidade, né? Reconduzir todo o seu rebanho através do confessionário. Passava horas e horas ouvindo confissões. E aquele povo se mostrou também muito carinhoso para com o seu padre, com o seu pároco. Então é importante isso. A vocação do padre, olha aí, ó, a vocação também se anima mais e mais junto com o seu povo. Tem que ter muita compreensão. Eu seria suspeito de estar falando, porque eu sou padre e a minha experiência, já passei em várias paróquias. Eu acho que a primeira paróquia que eu passei foi o meu batismo de fogo. Porque é um desafio enorme, você tem que enfrentar problemas. E aí você vai ter que enfrentar problemas, vai ter que ter, né, confrontos. E assim por diante, queridos e queridas, que a gente possa viver cada vez mais a nossa vocação. Somos sacerdotes também pelo nosso batismo. O sacerdócio comum dos fiéis. E eu sou sacerdote no ministério da igreja, ou seja, no ministério ordenado e enviado para servir a esta igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A todos vocês, fiquem com Deus e que o Senhor permaneça com a gente. Muita paz no coração de cada um e de cada uma. Olá, meus irmãos internautas, vocês que nos acompanham pelos canais do YouTube, de modo especial hoje, vocês que acompanham pelo canal da Paróquia Santa Rita de Cássia. É uma alegria estar aqui com vocês, chegando até a sua casa, para falar um pouco sobre vocação, só que hoje vamos falar de uma vocação específica na igreja, que é a vocação sacerdotal, ou como todo mundo conhece, né, a vocação para ser padre, né? O que é ser padre? Qual é a sua missão? Quais são as suas motivações? Como que se dá esse chamado? Como responder esse chamado? Tudo isso corresponde àquilo que nós falamos de encontro do homem com Deus, um encontro de resposta, um encontro de perguntas, um encontro de entrega, um encontro de decisão. Vocação sacerdotal é justamente um chamado ao serviço na igreja. Ser padre sempre é se colocar em detrimento do outro. Nós não somos e nem seremos padres para nós mesmos. Nós seremos e somos padres para os outros, para os irmãos, para as irmãs. Somos sinais, devemos ser esse sinal de graça, esse sinal de amor, esse sinal de esperança, esse sinal de fé dentro da comunidade. Por isso que ser padre corresponde a nós a um morrer-se ou morrer para que o próprio Deus habite. Ser padre, podemos concluir dizendo, como os documentos, como de fato a igreja ensina, de fato como a nossa vida em si, o nosso contexto eclesial nos ensina, ser padre é ser alter Christi, é outro Cristo. Por isso há uma necessidade grande de ser um homem de oração, de ser um homem que vive em consonância com a palavra de Deus, um homem que reze pelos seus fiéis, que cuida do seu pastoreio, que cuida das suas ovelhas como um pastor. Somos também cooperadores da obra na diocese. Nós ajudamos o bispo, nós ajudamos o administrador diocesano, nós ajudamos a igreja no geral a bem cuidar dos fiéis, promovendo a fé, promovendo neles o desejo também de caminho de santidade. Mas para ser padre, como qualquer outra vocação, a primeira coisa que precisamos ter é justamente esse sentir, ou justamente esse ouvir um apelo divino. Vocação é um chamado de Deus e uma resposta do homem. Vocação é
saber que dentro de nós algo nos impulsiona para um serviço na igreja. E aí vem as outras vocações, também todas elas dentro da igreja, parte de um sentimento, parte de um chamado, parte de algo muito forte que nos interpela, que nos chama, mas ao mesmo tempo algo que nos tranquiliza, porque vocação é justamente uma experiência concreta do amor. Vocação é uma experiência concreta de felicidade. Vocação é para todos, na verdade, aqueles que buscam a resposta a uma pergunta, uma decisão. Vocação sempre é uma satisfação do homem, porque responder a Deus certamente nos dará a felicidade, certamente nos dará a tranquilidade de saber que está no caminho correto, no caminho em que Deus o confiou. Começa desde sempre. Deus nos conhece desde o início, antes mesmo de nascer, como nós já ouvimos alguns textos das profecias. Nós vamos ver grandes profetas, vai narrar justamente isso. Muito antes de nascer eu já te conhecia. E é isso também que é a vocação sacerdotal diante das outras vocações. Antes de conhecer o homem que é chamado a ser padre, já é escolhido, já é conduzido. E no momento exato, essa vocação se manifesta. No momento apropriado, no momento de Deus, no tempo de Deus, essa vocação, ela apresenta-se, dá-se completamente. Então, vocação sacerdotal é serviço como as outras vocações. Só que a vocação sacerdotal, para corresponder bem, primeiramente precisa aceitar esse desafio e ao mesmo tempo essa condição de deixar tudo e seguir um projeto ainda maior do que o nosso. É uma vida doada, uma vida entregue. Todo padre, para ser padre, melhor dizendo, é preciso fazer um caminho de experiência, é preciso sentir, como eu disse no início, como as outras vocações, precisamos sentir que Deus nos chama para esse propósito e a partir disso escolher, aceitar esse convite de Deus e fazer um processo. Nós chamamos de processo vocacional, nós falamos de tempo de formação, nós falamos também de período de seminário. Então, esse é o tempo necessário, ou são condições necessárias, princípios exigidos para se tornar um sacerdote. O sacerdote, nós temos algumas diferenças entre eles, né? Nós temos os padres religiosos, que são de congregações. Aqui nós falamos franciscano, premonstratenses, são monges, beneditinos. Esses são vidas religiosas. Depois, em contrapartida, nós temos também os padres diocesanos, que no meu caso, eu sou padre diocesano. A Diocese de Barreiras hoje, nós temos padres diocesanos. Quer dizer, um padre que mora só, que atende uma paróquia, um padre que faz essa experiência da pastoral concreta. A sua missão é num todo, né? Não fragmentamos. Nós não dizemos, só vou cuidar de uma dimensão da igreja. Não, nós trabalhamos no geral. Nós trabalhamos com pastoral, com visitas, nós trabalhamos com celebrações, com preparação, com formação. Tudo isso compete ao padre diocesano. O padre diocesano hoje ainda mora só, como eu disse, precisa viver o celibato, né? Todos nós somos chamados ao celibato, por isso que nós não casamos, nós fazemos a escolha por Jesus, nós fazemos a nossa escolha pelo reino de Deus, né? Como diz a própria palavra, uns, na verdade, o Senhor diz, né? Uns são eunucos porque nasceram assim, outros se faz eunucos, quer dizer, se consagram, não casam por causa do reino de Deus. Então nós nos colocamos como esses que não casam, que vive esse encontro e ao mesmo tempo vive essa experiência com Deus e nos doando, fazendo essa experiência de entrega às paróquias onde nós somos chamados a ir. Também outra coisa do padre diocesano que é
próprio nosso é a nossa relação, nossa intimidade com o bispo. Nós devemos obediência ao bispo. Já os religiosos, eles sempre têm uma espiritualidade a partir de um santo, por exemplo, São Francisco. Então, os franciscanos, eles partem do encontro com Cristo, claro, precisa ser um chamado de Deus, mas eles continuam, escolhem viver uma espiritualidade a partir do testemunho e do exemplo de São Francisco. Certo? Por isso que eles são franciscanos. Já nós somos diocesanos, nossa espiritualidade, ela abarca todas essas outras espiritualidades. O padre diocesano não tem um santo exclusivo, ou nós não temos uma espiritualidade, podemos dizer assim, nós não constituímos um grupo que reza, que confia, que aspira àquela intercessão especificamente, né? É claro que eu estou falando isso de um modo que possamos entender, mas os outros padres de outras que são padres religiosos, de congregações, eles não quer dizer que eles ficam simplesmente com a espiritualidade do seu testemunho, do seu exemplo, né? A partir de Cristo, mas eles também buscam outros santos. Só que a gente fala, como padre diocesano, quer dizer que nós não temos definido um carisma, né? Qual é esse carisma que eles têm? Depois, como eu disse, qualquer modo de ser padre, seja congregação, seja diocesano, sempre vai exigir de nós um tempo de formação. Agora nós, padres diocesanos, que da Diocese de Barreiras, para um jovem que quer ser padre, ingressar no seminário, a primeira coisa é ele sentir algo que impulsiona ele a ser esse servo. Depois, também precisa que esse jovem passe por um processo de preparação. Hoje, nós trabalhamos com propedêutico, que é 1 ano de preparação. Depois, mais 7 anos, 3 anos estudando filosofia e 4 anos estudando teologia. No final, caso o candidato se percebe nele as virtudes exigidas para a ordenação, aí é convidado, ele pede à igreja para ser sacerdote, para ser ordenado, livre e consciente do que ele está pedindo, porque uma vez sacerdote, nós não deixamos de ser sacerdote. Por mais que eu deixe de exercer o ministério sacerdotal, mas como a consagração é um sacramento, é indelével. Como o batismo, ninguém deixa de ser batizado. Do mesmo modo, o sacerdote, uma vez sacerdote, para sempre sacerdote. Então, tem esse tempo exigido de formação. Se ele aceita, ele pode seguir, ele pode servir a igreja. E nós estamos falando aqui de Barreiras, nós podemos servir essa diocese, que compete desde Roda Velha até Formosa do Rio Preto, até Mansidão. Estou falando os extremos da nossa diocese, né? Mas são inúmeras as paróquias que nós atendemos aqui nesse território, nessa circunscrição que nós chamamos de diocese. Então, ser padre é continuar a obra do Senhor, é ajudar os fiéis, ajudar os irmãos e as irmãs a entrar no caminho que conduz à salvação. É preparar você, é preparar os irmãos, é preparar a comunidade para entrar no redil do Senhor, é preparar os irmãos para essa experiência de santidade, né? Ser padre também precisa ser, para nós principalmente, motivo de muita alegria como sacerdotes. Ser padre precisa exalar, onde quer que esteja, o odor de Cristo, o odor do verdadeiro pastor, o cheiro do verdadeiro pastor. Então, por isso o padre precisa ser uma pessoa decidida, uma pessoa feliz, uma pessoa que corresponda com naturalidade o querer de Deus aqui nessa terra. Você também é chamado, com certeza. Você já se perguntou, tantos homens, né? Vocês já se perguntaram se o Senhor te chamou, se o Senhor te chama para esse segmento? Não tenha medo de dizer sim, caso você seja chamado.
você sinta chamado, faça a experiência, descubra se de fato também você é conduzido, você é chamado para tal vida. A vida sacerdotal é uma vida consagrada a serviço do outro, a serviço do reino de Deus, a serviço da santificação das almas, a serviço do bem da humanidade. Que Deus nos abençoe, que Maria Santíssima interceda juntamente com Santa Rita por cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chamas por mim, ouço tua voz, que queres de mim, ó meu Senhor. Estou aqui ao teu dispor, servo fiel à tua vontade eu serei. Teus planos vão além do que eu possa entender. Quem sou eu para merecer tantas graças assim? Meu sim, eu quero te dizer, querer o teu querer e assim viver. Pois eu já não posso mais calar a voz que grita em mim. Fia-te, faça-se, faz em mim, quero que faças sim. Tua vontade sim, faz em mim, quero que faças sim. Simples mulher, pura e fiel, como tua mãe eu quero ser. Silenciar diante de ti e guardar tudo dentro do meu coração. Não quero que a embriaguez dos vinhos que bebi me impeça de provar o sabor do teu vinho novo. Sede nunca mais terei, contigo eu posso sempre renascer. Eu sei, já não posso mais calar a voz que grita em mim. Fia-te, faça-se, faz em mim, quero que faças sim. Tua vontade sim, faz em mim, quero que faças sim. Sede nunca mais terei, contigo eu posso sempre renascer. Eu sei, já não posso mais calar a voz que grita em mim. Fia-te, faça-se, faz em mim, quero que faças sim. Tua vontade sim, faz em mim, quero que faças sim. Fia-te, faça-se, faz em mim, quero que faças sim. Tua vontade sim, faz em mim, quero que faças sim. Faça-se, faz em mim,